Durante toda a sua vida, Kibo caminhou acreditando saber quem era seu pai, Seiko Miyazawa, o apelidado Otto, um homem nobre que o treinou, honrado, um verdadeiro pilar, alguém que passou na Dashinkage, arte marcial herdada de sangue, para seu filho não biológico. Seiko sempre soube disso, foi ele quem estendeu a mão, foi ele quem deu o nome, foi ele quem ensinou o que é força para alguém que não era filho. Afinal, se ele ensinou o que era caráter, ele deveria mais do que ninguém dar o exemplo. Mas após toda essa verdade ser dita, surge a pergunta que ninguém está fazendo. Quem é o homem cujo sangue corre nas veias de Kibo? Um guerreiro esquecido? Um monstro enterrado pelo passado? Ou alguém cuja existência pode mudar tudo o que sabemos? Será que Gi, a mãe de Kibo, apenas saiu com um cara aleatório uma vez na sua vida e Kibo apenas nasceu? Hoje não falaremos de luta, senhores, falaremos de origem. Mas antes, uma breve recapitulação. No vídeo anterior, presenciamos um momento histórico e brutal. Sonou Miyazawa entrou em cena para vingar seu irmão mais novo, Kiryu Miyazawa, e o resultado foi simplesmente aterrador. Phantom Joy, o fantasma, foi simplesmente obliterado, sem piedade, sem espaço para erro. Joy saiu da luta com um braço e a clavícula quebrada, completamente destruído, e como se não bastasse, Sonou ainda o arremessou no dojo do falecido mestre de Phantom Joy, tratando ele como um mero objeto. Foi a queda humilhante de um espectro que parecia invencível, e o peso total da vingança dos Miyazawa caiu sobre ele. O vídeo de hoje começa justamente da onde o anterior havia terminado, com Sonou jogando no chão e nos era mostrado Kibo se surpreendendo, Kiryu, Otto e Kintoki aguardando e Sonou vinha dizendo: "Então vocês vieram. Phantom Joy era apenas um aluno do Yugen Shinkage." Sonou os encarava e Kiryu dizia: "Exatamente como eu pensava." Nessa hora, Phantom Joy começava a acordar do desmaio e Kiryu o pegava pelo cabelo. Em seguida dizia: "Você parece ter um rosto completamente diferente da última vez que te vi. Você não parece mais tão confiante assim. Talvez eu devesse fazer o mesmo que você fez com aquele cara que arrancou os braços e as pernas?" Kibo prontamente repreendia: "Ô Kiryu, para com isso. Não é hora disso." Kiryu amenizava: "Eu não vou fazer nada. Dá uma olhada nele. Pelas contusões no braço direito, é óbvio que os ossos dele estão quebrados. E a falta de movimento junto com a contusão ali, me dizem que a clavícula também está quebrada. É claro que esses ferimentos foram causados por ninguém menos que Sonou. E mesmo que eu quisesse, não há necessidade de fazer mais nada além disso. Mas quebrar esses ossos com tanta precisão exige muito mais do que habilidade." Sonou absorvia aquelas palavras e Kibo questionava: "Ele deve ter te irritado bastante, hein?" Kiryu dizia: "Independentemente do que possa ter acontecido, posso dizer que sua raiva é de certa forma uma indignação justa. Mas a origem ou o estilo verdadeiros são irrelevantes." Kenshi arregalava os olhos ao ouvir aquilo do próprio Kiryu, já que Kintoki pontuava: "Era nisso que acreditava Joichiro Kusakage." Todos olhavam para o antigo líder que continuava dizendo: "A linhagem do nosso estilo pode encontrar suas raízes em diversos lugares. Mas é também graças a isso que apenas aqueles da nossa linhagem podem usar nossas técnicas, porque o corpo precisa ser capaz de suportá-las. A possibilidade de aquele homem ser o pai de Kishi é, portanto, real, e explicaria como Kishi consegue usá-las sem ser o filho de Seiko ou de Kiryu." Kiryu cogitava: "Ou talvez essa escória aqui na nossa frente seja o pai." Nessa hora, galera, entrávamos num flashback, onde o local em questão era a África e um acampamento rebelde. Lá, enquanto uma mão levava um filho fraco morrendo de fome em seus braços, dois homens fuzilavam outro no chão. Em outros lugares próximos, muito mais morte era encontrada. Em seguida, entrávamos no local destruído pela guerra, como se fosse uma fortaleza. Local esse fortemente guarnecido. Lá, alguém questionava: "Quem que te mandou, hein? Pensar que você viria onde eu moro e tentaria causar problemas. Ei, essa carne aqui tá gostosa, hein?" Um homem preso e vendado respondia enquanto tinha dois rifles apontados para si: "Eu estou aqui para pedir que pare de matar pessoas inocentes." À frente, um homem obeso comia abundantemente e dizia: "Então você é tipo um herói, né? Será que você pensa que suas simples palavras são suficientes para me deter? Alguém traz molho para mim." O homem vendado escutava o mesmo mastigando e pontuava: "Se você pudesse ver meus olhos, veria o quão sincero eu sou." O homem obeso absorvia aquelas palavras e ordenava:
Tira a venda dele aí, vai, eu quero ver. Quando o capanga iria atirar, o homem vendado e sentado subia com um chute no rosto do mesmo. A boca do capanga era rasgada na hora e o outro dizia: que diabos é você? Você vai morrer! O homem vendado rasgava as cordas da força bruta e se levantava lançando um chute giratório. A mandíbula do capanga deslocava e o obeso gelava. Só que no mesmo instante, ele estava sendo acertado pela mesa que era chutada pelo homem ainda vendado. Nos era mostrado a parede quebrada com a força bruta daquele homem e ele removia sua venda dizendo: meu nome é Kakugo Kusakabe. Nessa hora, a barriga do obeso acertado pela mesa começava a jorrar muito sangue. Ele também tinha sangue saindo pelas suas extremidades e questionava agonizando: Você? Quem é você? Kusakabe questionava: onde está a comida que você pegou da aldeia? O obeso pedia: por favor, tira isso! Kusakabe removia o pé que pressionava e o obeso cuspia sangue enquanto dizia: você está dizendo que passou por tudo isso só por causa daquela comida da aldeia? Você tem ideia de quem virá atrás de você agora? Você acabou de atrair a ira de um senhor da guerra. A única coisa que te espera é a morte. A cena cortava para minutos depois, onde um capanga dizia: o quê? Mataram o nosso líder! Não deixe o responsável fugir, ele precisa pagar! A cena cortava para dois capangas armados. Eles escutavam um veículo ligando dentro da garagem trancada e de repente um caminhão leve passava destruindo o portão de madeira. Ele acelerava e os capangas naquele forte super guarnecido começavam a disparar. Mas era mostrado que o caminhão estava super carregado e a cena cortava para horas mais tarde, onde Kakugo Kusakabe chegava num vilarejo e as crianças corriam em volta dizendo: beleza, a comida chegou! Kakugo está de volta! Mamãe, o irmãozinho não vai ficar morrendo de fome mais! O nome de Kakugo era chamado pelas crianças e adultos. O mesmo descia com sacos de mantimentos para os famintos que eventualmente matavam sua fome. A cena cortava agora para um hospital municipal. Lá uma criança aguardava ao lado de uma acamada e Kusakabe chegava dizendo: você está fazendo um ótimo trabalho vigiando. Tenho certeza de que sua mãe se sente segura e como agradecimento trouxe algo para você. Aqui está. O garotinho pegava o pequeno objeto e Kusakabe dizia: é uma caixinha de música. Minutos mais tarde, Kusakabe ia para o terraço do hospital e lá um médico se aproximava dizendo: Kakugo, você fez um ótimo trabalho com isso, hein? Kakugo Kusakabe dizia: é você, doutor. O médico pontuava: o senhor sempre parece fazer o impossível, mas tenho certeza de que conseguir isso não foi tão fácil quanto você faz parecer, tá? Kusakabe questionava: doutor, tenho certeza de que o senhor tem outras coisas com que se preocupar, certo? Fique tranquilo referente a isso. O médico respondia: hoje, graças aos seus esforços, conseguimos salvar pelo menos 20 pessoas, mas infelizmente chegamos tarde demais para salvar 3 delas. Este país está mergulhado em guerra há mais de 6 anos. Desde a década de 1960, este país está dividido. O país africano sem nome era rico em recursos naturais e quase foi forçado a se unir em outras nações africanas. Mas é claro que não quis, né? E por causa disso, o país africano sem nome ficou dividido entre grupos que queriam permanecer independentes e aqueles que queriam fazer parte de algo maior. Em determinado momento, revolucionários derrubaram o governo e continuaram a guerrear contra a APR antes de estabelecer um novo governo, mergulhando assim o país africano sem nome em um estado sem lei, assolado pela guerra sangrenta que deslocou grande parte da população. Ainda não entendi por que alguém viria a essa região sem lei por vontade própria. Kakugo, por que você deixou o Japão? Kakugo respondia: estou buscando o meu caminho neste mundo. Quero defender os fracos daqueles que se aproveitam deles e garantir sua segurança. E este lugar parece ideal para isso. O médico questionava: Kakugo, não há um lugar que você possa chamar de lar? Kakugo respondia: esse lugar existe sim no Japão. Tenho certeza de que será lá que encontrarei a morte. A cena cortava para uma base militar. Lá um veterano de alta patente dizia: ele roubou o que era meu. Quero que me tragam este homem. Chegou a hora de Kakugo Kusakabe morrer. O militar entregava a foto de Kakugo e o narrador começava a contar. Não há verde por quilômetros. A fome é algo comum que ceifa a vida de crianças e adultos. Crescer neste mundo deixa as pessoas com poucas opções para sobreviver. Estupro, assassinato, morte, tiroteios, fome, essas são as cenas que se repetem nessas ruas com frequência. No vilarejo da residência, Kakugo brincava com as crianças até que ouvia uma mãe gritar desesperada. Ela chorava pois seu filho morria em seus braços. Kakugo olhava aquilo e a cena cortava para ele, diante de um cemitério adaptado, onde ele pensava: é como se este país tivesse se tornado um verdadeiro lar para a morte.
Nessa hora, Kakugo e o garotinho que recebeu a caixinha de som de presente escutavam o som de um veículo se aproximando. No mesmo, 4 homens fortemente armados se aproximavam e o motorista parava dizendo: "Opa, olha só, parece que aquele japonês ainda tá por aqui. Bom, tivemos muita sorte, não é? O fato de você ainda estar aqui já é uma boa coisa." Kakugo pontuava: "Por que você não guarda essas armas antes que machuque alguém?" Outro homem apontava uma pistola e questionava: "Por que você não nos mostra como machuca alguém então, seu idiota? Não importa o quão forte você seja, você não é mais forte que uma bala. Por que você entrou no nosso país e agiu como se fosse muito melhor do que nós, hein? Parece que você não percebe que podemos te matar como se fosse um inseto, né?" O motorista zombava: "Ou talvez devêssemos ficar fortes como ele e lutar contra todos que encontrarmos." Kakugo pontuava: "Matar pessoas não te torna forte, e ter armas não te torna melhor do que ninguém. Usar drogas para se iludir é a maior fraqueza que você pode ter. Você não é mais forte do que crianças recém-nascidas." O capanga com a pistola dizia: "E vocês, estrangeiros, acham que são melhores que nós? Desde que o exército estrangeiro chegou a este país, eles mataram mais pessoas do que a maioria de nós juntos, fora o exército americano, que é o pior de todos." Kakugo questionava: "Então você os culpa por suas ações? Só o seu grupo é responsável por quase 18 mortes e mais de 74 feridos. A dor que vocês causaram não é menos real do que a desses tais estrangeiros que você disse. Vocês realmente podem falar dos outros com tanta facilidade?" O motorista questionava: "É assim que as coisas são. No final, se morrermos, isso não vai significar nada pra você, certo?" Kakugo respondia: "Independentemente de quem morra, todos são filhos de suas mães e farão falta." O capanga com a pistola descia, vinha andando na direção de Kakugo e dizia: "Ô amigão, isso aqui não é o Japão não. Este não é um lugar tranquilo e seguro como o resto do mundo. Aqui é a África. Do momento em que você nasce até o momento em que você morre, você é um soldado. Quanto mais cedo você entender isso, melhor. Matei minha primeira pessoa aos 7 anos de idade." O terrorista colocava a pistola na testa de Kakugo e continuava dizendo: "Talvez esteja na hora de você saber a verdade sobre nós. Quando queremos matar, é hora de matar." A criança ao lado olhava assustada, e quando o capanga iria puxar o gatilho, ele era acertado por um disparo na testa. Kakugo e os demais terroristas olhavam para a direção do disparo, mas na mesma hora, outro gatilho era puxado, e o veículo dos terroristas era explodido por algo forte. Kakugo, que estava próximo, voava com a explosão. Ele olhava para o lado e via o garotinho ferido no chão. Na mesma hora, o som de um veículo grande era escutado vindo da fumaça. Era um militar veterano, condecorado, que vinha em uma espécie de veículo militar blindado e dizia: "Parece que finalmente consegui me livrar de algumas daquelas baratas e ratos malditos, os chamados rebeldes. Agora preciso que você venha comigo por um instante." Ele mostrava uma bazuca e continuava dizendo: "Não se preocupe com o garoto, porque eu vou matá-lo agora mesmo." Outro disparo de bazuca, galera, era dado na direção do garoto desmaiado no chão, mas no mesmo instante, algo extremamente rápido cortava o ambiente. A direção era o garoto jogado no chão. Em seguida, a explosão massiva acontecia. Nessa hora, íamos para a consciência deturpada de Kakugo, que tentava ser recobrada. Ele pensava enquanto isso: "Por que vim para este país? Tentei esquecer meu passado no Japão e ajudar o povo deste país. E realmente pensei que estava ajudando. Tudo o que eu queria era despertar a força que eles tinham dentro de si. Tudo o que eu queria era mudar o mundo deles, mesmo que apenas um pouco. Será que eu fiz a coisa certa em vir para cá? Todas essas pessoas que vim ajudar morreram por minha causa." Nos era mostrado ganchos cravados em sua pele. Sangue escorria e nos era mostrado Kakugo pendurado por ganchos nos ombros e braços. À frente estava o militar condecorado e Kakugo questionava: "Quem é você?" O militar respondia: "Se você continuar pisando nos outros, eventualmente encontrará alguém que desempenha o mesmo papel que você e pisará na sua pessoa, lembre-se disso. Mas posso ver pelos seus olhos que você ainda tem um pouco de espírito de luta. Mas estou aqui para te ajudar a entender que existem coisas em que as pessoas não devem se intrometer. Em poucas palavras, estou aqui para te ensinar uma lição de vida. Você pode considerar isso a minha maneira peculiar de ser um tanto sádico." Kakugo questionava: "E o garoto?" O militar respondia: "Ah, você quer dizer aquele pirralho? Bem, ele com certeza está morto. Os restos mortais dele já devem estar espalhados por aí." Kakugo dizia furioso: "Filho da puta maldito." O militar amenizava: "Estou brincando. Ele ainda está vivo graças a você. Você nunca deve subestimar o poder das baratas." Kakugo questionava:
Você está falando sério? O militar puxava uma lâmina e aconselhava. Em vez de se preocupar com os outros, você deveria se preocupar consigo mesmo. Você tem sido uma verdadeira pedra no meu sapato ultimamente. Preciso que você morra aqui e agora. Vou aproveitar cada segundo. Desde que você entrou para a ONG, tem atrapalhado meus esforços de controle. E para resolver isso, só existe uma ferramenta que você pode usar agora. O militar colocava a lâmina no pescoço de Kakugo e continuava dizendo: não faça muito barulho. Vou te matar com todo cuidado. Garantirei que você sinta que esta faca e você são uma coisa só. Já que você é japonês, deve ser um daqueles fanáticos por karatê, né? Então você deve ter pensado que poderia usar alguns golpes do Bruce Lee para sair dessa situação. Ou eu estou enganado? Kakugo respondia: não é karatê, é o estilo Yugen Shinkage. O militar recolhia a lâmina e dizia: tá, karatê, kung fu, Yugen Shinkage é tudo a mesma merda, tanto faz. Ah, quase me esqueci. Eu tenho uma surpresinha especial só pra você. Podem vir. Nessa hora, a porta se abria e Kakugo arregalava seus olhos, pois acompanhado de 2 militares armados, a criança amiga de Kakugo entrava com uma AK-47 e enfaixada graças aos ferimentos. O militar apontava para Kakugo e dizia: tudo o que você tem que fazer é atirar nesse homem. O pequeno tremia e o militar dizia aproximando sua lâmina do pequeno: anda logo e atira nele. Você não quer morrer, quer? Kakugo prontamente dizia: atire em mim, não se preocupe. Apenas atire como ele mandou. Vamos lá, garoto, pode atirar. O garoto tremia, mas assim fazia. Ele apertava o gatilho e um disparo ecoava na direção de Kakugo. Um projétil atravessava seu abdômen e atravessava a parede ao fundo. Em seguida, Kakugo pensava: ter sangue derramado nesta terra não é algo raro de acontecer. Neste mundo, a vida de um ser humano vale menos que um pão. Eu só nunca imaginei ver meu próprio sangue cair aqui. E ver aqueles que eu queria proteger derramarem meu sangue. De forma honrada, Kakugo elogiava: você fez um bom trabalho, garoto. O militar dizia ao lado: mas ainda não conseguiu te matar com um tiro. A bala, porém, o atravessou. Se o deixarmos assim, talvez morra depois de um tempo. Nessa hora, Kakugo percebia que o militar entrava no seu alcance e com as pernas ele o pegava. Prontamente, os 2 capangas apontavam suas armas e enquanto o militar condecorado tremia, Kakugo dizia: se vocês não largarem suas armas, eu quebro o pescoço dele. Os militares assim faziam e o chefe militar dizia: como isso é possível? Como você ainda pode ter tanta força depois de levar um tiro? Por que a trajetória da bala está contornando seu corpo? O que é isso? Não é possível! Nos era mostrado, galera. O ferimento do tiro de fato havia contornado a pele de Kakugo, que respondia: sim, é possível, se você for membro do estilo Yugen Shinkage. Kakugo se erguia pegando a corda dos ganchos e torcia o pescoço do chefe militar. Sua vértebra quebrando ecoava na hora. E os militares apontavam as armas e disparavam. Kakugo prontamente erguia o corpo do militar veterano e os disparos acertavam no mesmo. Kakugo largava o corpo, subia chutando o cano de ferro acima, que era quebrado na hora e ele caía em pé. Os militares atiravam, mas Kakugo desaparecia da frente dos 2. Aparecia vindo do teto e neutralizava os 2 enquanto pensava: eu jamais imaginaria que precisaria usar todas as minhas habilidades aqui dessa forma. Nos era mostrado 2 capangas chegando, e enquanto Kakugo começava a atacá-los, ele pensava: é perigoso, mas preciso garantir que sairei daqui com a criança. Terei que derramar sangue para salvar sangue. Kakugo saltava na direção de um grupo de inimigos, quebrava o pescoço de um, deformava o rosto de outro com um chute, e enquanto atacava, ele continuava pensando: usarei este corpo para fazer coisas ruins em nome do bem. Sangue pingava no garotinho assustado e Kakugo olhava para ele sorrindo. Em seguida pensava: eu me transformarei em um demônio para garantir que a justiça sobreviva neste mundo. Tremendo e vendo o ferimento que ele havia feito no seu antigo amigo, o pequeno simplesmente recuava assustado, mas Kakugo se aproximava questionando: pequeno, você está bem? Já acabou, não se preocupe. A criança olhava o tanto de morte em volta, largava sua arma e saía correndo desesperado, deixando a caixinha de som largada. A cena cortava para Kakugo retornando. No caminho ele perdia muito sangue, graças aos ferimentos que tinha recebido dos ganchos e também do disparo. Porém, continuava andando, mas sua consciência começava a ficar confusa, e ele pensava no caminho: talvez agora minha vida tenha chegado ao fim e seja a hora de eu mudar. Por mais que eu tentasse, meus esforços não mudavam muita coisa neste mundo. Não importa para onde eu vá, a morte parece me seguir. Aos poucos, a consciência de Kakugo voltava, só que ele via um ventilador acima. Em seguida, percebia que estava no hospital geral agora, e ao seu lado estava seu amigo médico que dizia: você abriu os olhos novamente, Kakugo. Eu vim aqui trazer um medicamento.
A cena cortava para um flashback de minutos antes. Numa fortaleza do governo, um político dizia no telefone: "Eu sei que os japoneses o mataram, eu sei que isso é um grande problema, coisa e tal, então preciso que você resolva esse problema pra mim, doutor." Voltávamos para o presente, onde o doutor tremia e com uma seringa em mãos, ele aproximava de seu aliado. E Kakugo prontamente questionava de forma fria: "Mandaram você me matar também?" O médico dizia tremendo: "Do que você está falando? Isso é remédio, Kakugo." Kakugo amenizava: "Está tudo bem. Eu entendo porque te obrigariam a me matar." O médico lamentava: Me perdoe, meu amigo. É por causa de suas ações que eles vieram aqui com um exército exigindo sua localização ou seu corpo. E se não entregássemos você dentro de um prazo determinado, todos no hospital morreriam. Eles até vieram à minha casa e se eu não te matar, eles iriam na casa que eu moro e matariam toda a minha família." Kakugo dizia: "Está tudo bem. Pode me matar se quiser. Você é uma pessoa importante para este país. Se você se for, muita gente vai morrer, porque depende de você para sobreviver. Se eu tiver que morrer por isso, que assim seja." Como narrador, Kakugo pontuava: "Eu pensei que tudo terminaria naquele dia, mas não foi assim." A cena cortava para um terminal, em seguida para uma cidade. Depois podíamos ver uma ponte e uma mulher questionava: "Kiryu, é você?" Kakugo olhava para trás e podíamos ver, galera, aqui, a mãe de Kishi Miyazawa, e o narrador pontuava: "Os dois se conheceram por acaso." Que se aproximava e dizia sem graça: "Ah, me perdoe, senhor, eu pensei que fosse outra pessoa, de verdade." A cena cortava para minutos depois, onde Kakugo questionava: "Então você veio até a Europa para encontrar homens fortes e bonitos para desenhar?" Que respondia: "Sim, desculpe por agora, mas seu tipo físico é muito parecido com esse amigo meu, ainda mais essa roupa que você está usando." Kakugo questionava: "Você o chamou de Kiryu, certo? Será que seu amigo é Kiryu Miyazawa?" Que questionava: "Nossa, você é amigo de Kiryu?" Kakugo respondia: "É mais como se ele e eu fôssemos da mesma escola, por assim dizer, mas ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente os dois irmãos Kiryu e Oton Miyazawa, do Nadashinkage. Mas ele é certamente um homem que terei que conhecer um dia." Que comentava: "Nossa, que ótimo! Parece que você está falando de destino ou algo assim, mas estou curiosa, por que você veio para este país?" Kakugo respondia: "Não tive escolha a não ser ir para algum lugar para escapar do que fiz. Eu era constantemente perseguido por pessoas que queriam me matar. Não era mais possível me esconder, muito menos ajudar as pessoas. Então decidi derrubar o máximo de pessoas más que eu conseguisse enquanto estivesse lá. E saí fingindo que morri. Foi então que vi algo que nenhum homem deveria jamais ver. Meu coração nunca mais foi o mesmo depois daquele dia." Como narrador, ele pontuava: "Eu queria ter dito isso, mas contei uma história diferente para ela." De repente, o sino de uma igreja tocava, em seguida que questionava: "Se não for incômodo, você se importaria se eu te desenhasse?" A cena cortava para momentos mais tarde, onde eles iam para o terraço de um prédio. Laki pegava um quadro e dizia: "Por favor, não se mova muito a partir de agora. Vou começar a desenhá-lo. Você realmente tem o mesmo tipo de energia que o Kiryu, sabia? Mas seus olhos são genuinamente sinceros." Kakugo absorvia aquelas palavras e pensava: "O que está acontecendo aqui? Pensar que algo assim possa me deixar nervoso é quase como se eu estivesse vivendo uma vida normal agora." Momentos mais tarde, que dizia: "Pronto, obrigada, terminei." Ela mostrava o desenho e a cena cortava para minutos depois, onde ela dizia: "Um homem como você não deveria estar solteiro e andando sozinho por uma cidade como esta. Tenho certeza de que um homem forte como você deveria ter algum propósito ou objetivo pela qual lutar. Não existe muitos como você que possam ser considerados homens virtuosos. E mesmo em um lugar como este, onde há vários homens fortes por aí, é evidente até para mim que você ainda é um tanto singular. Mas mesmo assim, existem muitos homens por aí que mentiriam para conseguir o que querem neste mundo, e aqueles que massacrariam qualquer um que se colocasse em seu caminho. Mas homens assim estão longe de serem fortes." Kakugo absorvia aquelas palavras, pensava na palavra massacre, na qual ele conhecia muito bem, e dizia: "Qualquer um concordaria com você." Que via um trem Litorina se aproximando e dizia: "Certifique-se de que quando encontrar a mulher que procura, você a mantenha por perto e a trate bem, tá bom?" Enfim, é um adeus. Kakugo dizia de fato e havia partindo. Só que nessa hora, galera, um carro passava por ele. Kakugo via o motorista e pensava: "Este homem, eu o conheço."
A cena cortava para o hotel onde Ki estava repousando. Ela entrava no local e enquanto subia as escadas, ela escutava passos rápidos vindo atrás. Quando iria olhar, Ki era pega e sufocada. Rapidamente ela desmaiava e caía. O homem que havia passado de carro a pegava no braço e dizia: outra mulher bonita caiu nas minhas mãos. A cena cortava para uma mansão, onde era dito: e agora vamos começar o leilão principal, que claro, é para as belas mulheres que estão à venda. Dentro de um salão protegido por seguranças, o leiloeiro dizia: aqui temos a número 46 na lista, uma francesa de origem africana. Suas medidas são 86, 56 e 85. Ela não é linda, senhores? E nós garantimos que ela soubesse fazer todos os truques encantadores que se espera de uma dama tão bonita. Ela é da mais alta qualidade que você pode encontrar. Vamos começar o leilão com 30 mil dólares. Temos 35 mil, ninguém quer oferecer 35 mil, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido para o número 39 por 30 mil dólares. A próxima é a linda número 47, ela vem dos Estados Unidos, da Califórnia para ser exato. Já temos 30 mil, 40 mil ali. Enquanto o leilão acontecia, a cena ia para o sequestrador de Ki, que a tinha numa cela, e ele dizia: não se preocupe, gracinha, cuidamos bem do nosso estoque, nunca matamos. Mas eu tenho que admitir aqui, tá? E faz um tempinho que a gente não tinha uma belezinha como você. Você é coreana? Não, você deve ser japonesa, certo? Que mantinha-se calada e séria. Já o sequestrador se aproximava dizendo: você é forte, hein? Tenho quase certeza de que está com raiva e que quer gritar agora, não é? Você vai vender por um preço muito bom. Ele apertava os seios de Ki e a mesma mantinha-se imóvel e sem reações. Já o sequestrador a puxava para perto e dizia: eu tenho que te admitir que eu tô tentado a te provar. Você tem sorte de ser vendida por um preço mais alto intacta. Com a sua pele ainda macia como seda, só de olhar para sua boca já dá para perceber que você é um belo exemplar. A cena cortava para uma escadaria na mansão guarnecida por 2 seguranças, só que de repente algo descia de cima e golpeava. O outro segurança apontava uma pistola, mas era chutado no rosto. A cena ia para o leilão, onde o leiloeiro dizia: temos 45 mil dólares? A oferta do valor ia subindo mais e mais, até que íamos para o guarda do sequestrador que era acertado no rosto. Ki e o sequestrador olhavam e nos eram mostrado Kakugo vindo das sombras e dizendo: nunca imaginei que um dia te encontraria num lugar como este. Larry, o comerciante de mulheres. Parece que homens maus nunca mudam seus hábitos. Larry questionava: Kakugo, hein? Seu maldito desgraçado, então ainda você tá vivo, né? A última vez que te vimos foi na África, não foi? Eu nunca imaginei que você sairia vivo de lá. O boato que rolava é que você tinha sido morto por um médico. Kakugo alertava: eu sempre soube o que você faz da vida, mas nunca chegamos a esse ponto de ficar cara a cara. Então você não vai se safar, Larry. Larry sacava uma pistola e mandava ele se calar, mas no mesmo instante Kakugo estava atrás. Ele golpeava com um chute na nuca e um nervo do olho de Larry estourava na hora. Voltávamos para o leilão, onde o leiloeiro dizia: e agora chegamos ao nosso grande destaque da noite. Uma linda geisha vinda diretamente do Japão. Por favor, podem trazê-la. Só que nessa hora, galera, um olho era jogado na frente do leiloeiro. Os compradores se assustavam, nos era mostrado Larry passando por ele sangrando muito. Ele caía de joelhos, em seguida agonizava no chão desfalecendo. Os vermes compradores corriam assustados e íamos para a parte de fora, onde Kakugo levava Ki e dizia: temos que sair daqui agora. Nos era mostrado a cozinha do local. Lá, galera, Kakugo havia deixado o gás vazando, micro-ondas ligado, que na verdade servia como um explosivo. Quando o tempo finalizava, uma explosão tremenda ecoava pela mansão que começava a queimar. Kakugo e Ki conseguiam fugir, e a cena cortava para o amanhecer, onde eles estavam num hotel, e Kakugo dizia: não se preocupe, você está segura agora. Assustada, Ki mantinha-se calada, e Kakugo finalizava: bem, vou me retirar agora. Quando ele iria sair, Ki segurava sua mão e dizia: por favor, poderia ficar um pouquinho mais comigo? Kakugo absorvia aquelas palavras, segurava a mão dela de volta, a abraçava e dizia: por favor, não tenha medo, estou aqui agora. Você está segura. Ficarei ao seu lado pelo tempo que precisar. Eu vou te proteger. Voltávamos para o presente, no templo Yugen Shinkage. Lá todos terminavam de ouvir aquela história e Kiryu questionava: você não é o Kakugo do Yugen Shinkage, certo, ô fantasma? Kishi, Kakugo é o seu verdadeiro pai. Kibo questionava: você ainda não entendeu, né, Kiryu? Para mim não importa se aquele cara tá morto ou tá vivo, ou se ele é alguém estranho ou famoso, isso não importa. Sonou e Phantom Joy olhavam para o garoto e Kiryu saía andando enquanto dizia:
Mas se o seu pai ainda está vivo, eu vou acabar com ele com certeza. Kiryu enfiava o pé no dojo que tremia tudo sem parar e ele questionava na sequência. Kishi, o que fará no momento em que vê-lo? Kibo respondia. Não sei se Kakuga é realmente meu pai biológico, mas eu sou o líder do Nadashinkage, Kishi Miyazawa, e não importa quem seja, ou o que seja para mim. Se tentarem me destruir ou ao Nadashinkage, eu os impedirei a todo custo. O dojo continuava tremendo graças ao chute de Kiryu. Esse último se afastava, vinha na direção de Kibo e dizia: são palavras fortes para você dizer. Realmente seria capaz de fazer isso com suas próprias mãos? Acha que conseguiria manter a calma se o seu verdadeiro pai estivesse bem na sua frente e você tivesse que matá-lo? Kibo respondia: quem sabe eu até dê um sorriso se eu ver ele morrendo. Nessa hora, as vigas de madeira começavam a quebrar, as paredes trincavam e caíam. Em seguida, diziam, o dojo do Yugen Shinkage desmoronando à frente do clã Nadashinkage. Phantom Joy olhava em choque, vendo o dojo antigo do seu clã desabar. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Kakugo Kusakabe é o pai de Kishi Miyazawa. De um lado, o atual chefe do Nadashinkage, a suposta modalidade mais forte do mundo. Do outro lado, o Yugen Shinkage, onde o verdadeiro pai de Kishi, Kakugo Kusakabe, é um mestre dessa arte marcial esquecida. E Phantom Joy julga que o Nadashinkage roubou toda a glória da mesma. Enfim, pessoal, vamos aguardar para ver como essa história se desenrola. E se curtiram o vídeo, não se esqueçam de deixar um like, se inscrevam no canal. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.